Boa noite a todos. Hoje, 23 de maio de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Obreiros da Vida Eterna. Nós vamos hoje dar continuidade. A nossa querida irmã Maria Luísa vai fazer uma recapitulação desse capítulo 19, penúltimo capítulo, que é a serva fiel. Vamos lá, Maria Luísa. Bom, então o que está acontecendo? Quando o Jerônimo e o André voltaram para ir ver a situação da Adelaide, que o desencarne dela, encontraram ela conversando com o doutor Bezerra, e ela explicando para ele que ela estava preocupada não em desencarnar, ela não tinha problema com o desencarne. Ela estava preocupada só porque ela ia deixar a instituição, ela sabia que tinha uma série de problemas, né, e que as pessoas se escoravam muito nela, se apoiavam muito nela, e ela estava um tanto quanto preocupada. E ele então fala para ela que ela não se preocupasse, que as coisas iriam, que ela não fizesse como uma mulher de Ló, que ela, né, não olhasse para trás, que ela fosse. Então, ela é chamada de volta ao corpo, porque ela tinha que tomar o remédio, e então a Zenóbia, lá no lar de Fabiano, pede para conversar. Ela queria ver a Adelaide antes do desencarne, para conversar com a Adelaide. Então, eles a levam, e ela explica também para a Zenóbia que o grande problema dela era a preocupação com a instituição em si, como eles iam ficar, que ela tinha muito carinho por aquela instituição. A Zenóbia disse: olha, não se preocupe, eu vou trazer os seus amigos lá da instituição à noite e vou conversar com eles, né? Mostrar a eles a situação. Porque o que acontecia? O quarto dela, onde ela ficava lá no orfanato, estava cheio das vibrações dele, que eles não queriam que ela partisse. Então, as vibrações deles a estavam retendo. Quer dizer, ela desejava partir, mas era retida pelas vibrações de carinho, eles não queriam que ela fosse. Então, o que acontece? Ela disse, a Zenóbia disse: olha, não se preocupe, nós vamos trazê-lo. Então foi o grupo, né, na hora do sono, são levados para lá, e o André se depara com uma situação. Mais mulheres do que homens vão para a reunião com a Zenóbia lá no mundo espiritual. E durante o dia inteiro é preparado o ambiente lá na casa de Fabiano para essa reunião que vai acontecer. Então a Zenóbia chega acompanhada da Adelaide, ela é muito fraquinha. A Zenóbia entra e o André então fala que mais uma vez ele se encanta com o porte da Zenóbia, aquela mulher nobre, aquele espírito nobre, bondoso, que vai falar para toda aquela plateia que está ali, que nada mais são do que os amigos da Adelaide, né? E é essa palestra agora que a gente vai ouvir da Zenóbia. Então nós entendemos o que vai acontecer. Vamos trabalhar, os amigos espirituais vão agora trabalhar dentro da cabecinha dos trabalhadores da instituição, para entenderem que a irmã Adelaide tem que desencarnar. Então o objetivo, e outra, todo esse cuidado, por quê? Porque são trabalhadores, são pessoas responsáveis, realizam com muito trabalho. Lembra que eles também são responsáveis por eles também fazem parte da vibração da casa. Não era a Adelaide sozinha, era a Adelaide e aquela equipe. Então eles trabalhavam com muito amor. E essa atitude é realmente de cuidado. Quem queria que Chico partisse? Queria que ele ficasse um pouquinho mais. São pessoas muito queridas. Quem queria que Jesus partisse?
Então, a gente quer que fique um pouquinho mais. Era realmente uma atitude de amor. Então, em respeito a esse sentimento de amor, os trabalhadores da casa, que a Adelaide era diretora, era responsável do orfanato, nesse momento estão desdobrados do corpo, no momento do sono. Estamos no mundo espiritual, tá bom? Fim da saudação pronunciada com formosa inflexão de ternura. Mudou o tom de voz, porque é a Zenóbia que vai falar, e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Vamos ouvir palestra de Zenóbia no mundo espiritual. Vamos lá. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e, muita vez, em nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração do seu esforço, de sua boa vontade. Endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Por que a detendes? Há dias, o quarto de repouso físico da doente que nos é tão amada permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Ela pegou o Pai Nosso. E é isso que nós temos que entender. Não é a minha vontade ou a vontade do grupo, é a vontade de Deus. Senhor, se for da tua vontade, leve esse ser que eu tanto amo. Então, nós fazemos isso? Não. No dia a dia, nós entupimos de pedidos, a gente quer a cura. O porquê não? Senhor, seja feita a tua vontade. Às vezes a criatura está numa situação tão difícil, já quase mais para lá do que para cá, e a gente fica ali retendo. É verdade? Então, deixa, ela já trabalhou tanto, já fez tanto. Era preciso Zenóbia estar realizando essa palestra no mundo espiritual para dizer o óbvio. Então, temos que ter esse bom senso de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, na terra enquanto no céu. Se for para ser, que seja. Se não for, não será. Se chegou a hora, vai. Se chegou a hora. Isso para tudo, né? Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor, com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não olvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente pelos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação da companheira de cárcere. A existência carnal
constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não vos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria a que vos entregais impensadamente, pelos desvarios da ternura mal compreendida. Por que idolatria? Porque eles acreditam, se a nossa querida irmã, como é o nome dela? Adelaide. Se a Adelaide desencarnar, o centro espírita vai fechar. A instituição vai falir. Porque a Adelaide não está lá. Isso é o quê? Idolatria. Sim, e a misericórdia divina não vai atuar, não? O que ela fala aqui? É idolatria. Idolatrar alguém. O próprio Kardec, o que o Espírito de Verdade falou a Kardec? Se você falhar, outros já estão prontos para assumir o teu lugar. Porque a obra de Deus não está sobre a cabeça de um. Entendeu? Então, o que ela está questionando aqui é a idolatria. E mais outra coisa, né, Conceição? Como ela diz aqui, quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Quer dizer, eles estão muito acostumados a ela resolver tudo. A Adelaide resolve tudo. Ela dá o jeito dela, ela é onipresente ali na casa. Né? Então, qualquer problema corre com a Adelaide. Eles estão muito tranquilos de uma certa maneira. Então ela está dizendo, não, vocês têm que ir à luta, vocês têm que dar parte de vocês, de colaborar, de trabalhar. Como ela dá o exemplo, né? Qual o jardineiro aqui que não cuida do seu jardim? Né? Então tem que trabalhar, não é só a Adelaide. Né? Chegou a hora de vocês mostrarem o trabalho de vocês. Ela já fez a parte dela, ela tem que descansar. O corpo chegou ao fim. Né? Bora lá. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor do vosso indesejável estado da alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável de autorrealização, e pretestais orfandade espiritual simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. A adversidade e os testemunhos. Você ter sempre alguém para resolver tudo para você... Muito tranquilo. É muito tranquilo. Agora não, você vai ter que passar pelas dificuldades, pelas adversidades e inclusive pelo testemunho. Ou seja, ele está convidando o povo realmente a arregaçar a manga para o trabalho. Assim, eu estou dizendo que seja o caso dela, da Adelaide, pelas qualidades que ela tem. Mas nós sabemos que há pessoas que manipulam e não dão oportunidade para outras pessoas também. Né? Tadinho, né? As pessoas que estão perto acham ruim, né? Tu entende o que eu estou querendo falar? Existem pessoas, sim, que manipulam e que o outro se acomoda. Porque é sempre muito bom ter alguém para fazer tudo. A outra que faz tudo, em verdade, é uma carência. Quase sempre, às vezes, é uma carência emocional, baixa estima. E o que ela quer? Ela quer conquistar o amor do outro. E como é que ela faz? Acaba fazendo tudo. O caso da Adelaide, não. A Adelaide, ela realiza realmente por amor. Ela ama o trabalho que faz. Tanto é que ela está preocupada como vai ficar. E isso é muito comum, quem realiza um trabalho com muito amor. Aí vem a fé da criatura. Não se preocupa, Deus vai prover. No início vai ficar meio capenga? Vai. Mas depois as coisas vão se ajustando e o barco vai seguir. Então é isso que nós temos que entender. Essa mensagem aqui, essa fala da nossa querida irmã, da Zenóbia, serve para todos nós. Quando estivermos numa condição não só de partir, mas quando um ente querido nosso for partir. Vai dar certo, tudo dá certo. Segura na mão de Deus e vai. Então temos que ter nós temos que pensar nisso. Nós não podemos não pensar, temos que pensar, porque a morte faz parte da vida. Na fala de nosso querido Kardec, nascer, renascer e viver sempre. Tal é a lei.
Entendemos isso? Então faz parte. Para quê? Por que esse desespero, né? Foram tantos corpos já, né, Elizabeth? Nesse vai e volta, nesse vai e volta. Então aqui realmente, e o mais interessante, nós que estamos estudando pensamento e vida, a cada dia mais consciente do perigo e de certa forma do bem ao qual é o pensamento, conforme você utiliza. Então nós estamos vendo aqui o pensamento de cada um agindo sobre a nossa querida irmã Adelaide e criando em torno dela teias que impossibilitam a ação dos espíritos, dificultam o amor, que é o pensamento, é o apego, o medo. Quem vai tocar isso aqui? E aí nós começamos a parar para pensar no pensamento. O perigo dessa criatura quando não é bem administrada. Leiam o livro Pensamento e Vida. Não é fácil a leitura, mas é um livro muito bom. Vamos lá. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Novamente a palavra, né? Idolatria. Converteis, companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criais semideuses e gastais o incenso... Só um pouquinho. Olha lá. Converteis, companheiros de boa vontade. Nós estamos convertendo companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos. Então, nós vimos isso no nosso movimento, a idolatria de determinados palestrantes. Idolatria, o que é? Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas foi o fulano que falou. Sim, o fato do fulano ter falado, isso faz com que você perca o seu bom senso? O que o fulano falou está de comum acordo com a obra kardeciana? Então ele está errado. Então, eu falar isso, muitas vezes eu falei isso, mas Conceição é fulano. É Deus? Está errado, Kardec não diz isso, está aqui, a obra diz isso. Então a criatura começa a idolatrar a tal ponto que ela acha que a pessoa não era. É um irmão. O que ele está dizendo aqui? Ó? Converte em oráculos. Converteis, companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos. Inclusive essa querida que vos fala. Querida é ótima, querida não é bom. Então, ou seja, todos nós somos necessitados. E ela diz, converte em oráculos erguido em pedestal de barro frágil. É, o restinho da frase quando ela diz assim, ó. Converteis, companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. É só uma dica. Tá na terra, tem enfermidade. Tá na terra, tem enfermidade. Então, a nossa irmã Adelaide viveu, mas só ela sabe o esforço que ela fez, as dores que ela carregou, as renúncias realizadas. Então não foi fácil. Ela realmente se esforçou para isso. É só isso. Então é isso que a Zenobia está falando aqui. Ela também tem as suas enfermidades, ela também tem as suas fragilidades. Criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando, né, esquecendo as sementes divinas de que sois portadores. Criais semideuses. Semideuses, né? E tu esquece que tu tem a semente divina dentro de ti que tu pode fazer. Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz e, indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala, estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações. O menor esforço. Menor esforço.
o menor esforço que vos encarcerem automatismo. Por quê? Porque há século nós estamos idolatrando e pedindo que o outro faça tudo por nós. Eram os sacerdotes, eram como lá as pitonisas, os pitões, é o pai de santo, é o presidente do centro espírita, é o dirigente. É hora de nós pararmos com isso. Somos todos irmãos, estudando, cada um com as suas feridas. Idolatrar alguém é inclusive achar que o outro já está no ápice, que pode tudo. Não pode, ainda não dá. Todos nós carregamos fragilidades em alguma área. E é aquilo que nós temos todo o direito de cobrar de forma severa. A quem? A mim mesmo. Porque só eu sei o meu limite. E eu não posso, porque quando eu acho que o outro pode, em verdade eu estou idolatrando o outro. Eu estou achando, eu não tenho que achar, eu tenho que me achar e não achar o outro. Cada um no seu cada um. Então é isso que ela está trocando aqui em miúdo. Não idolatre ninguém. Não ache que alguém é superior ou que alguém sabe tudo. Somos todos criaturas no processo de evolução, carregando as nossas enfermidades, e a única pessoa que sabe o limite da sua renovação é a própria pessoa. É o que o Evangelho diz: seja indulgente, tolerante com os erros alheios e severo para com os seus, o vosso. Isso. E o que é pior, né, Conceição? Eu deposito toda a minha confiança, toda a minha idolatria naquela pessoa, e se aquela pessoa não faz o que eu quero, eu ainda fico com raiva, ainda acho que a culpa é dele. A coisa aconteceu errada comigo, a culpa é dele, não é minha, então, né? a idolatria, que eu já passei por isso. Nós passamos por um período da idolatria. Você idolatra, às vezes, alguém dentro do movimento espírita. Então, e demorou para eu cair nessa ficha, né? A Beth já está rindo ali que ela sabe o que é. Então, de repente, eu idolatrava um palestrante. Uau! Quando eu estive em Manaus, a criatura esteve em Manaus, a experiência não foi agradável. O altar de barro caiu e quebrou tudo. Mas quem criou toda uma expectativa fui eu. A culpa não é dele, é minha. E aí passei 10 anos para tentar resolver essa encrenca. Vocês veem que eu sou lenta. 10 anos. Acho que uns 12, 13 anos. Não, acho que uns 14 anos depois a criatura veio a Manaus. Já tinha vindo outras vezes, voltou. Digo, agora eu vou fazer as pazes. E fui. E novamente uma decepção. Eu digo, olha, eu desisti. Mas agora eu entendi que ele também tem as suas fragilidades. E que eu não tenho direito de criar expectativa sobre ninguém. Só sobre mim mesmo. Entendeu? Então é esse cuidado que nós temos que ter. Não idolatrar ninguém. Todos nós carregamos fragilidades. As nossas encrencas. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Exatamente. Né? Fulano não fez o que eu queria, porque não é que ele fez o que eu queria, eu projetei. Eu criei uma expectativa. O outro não fez, o que acontece comigo? Me decepciona. E o problema é de quem? É meu. Isso é para tudo. Às vezes as fofas carregam essa tendência de idolatrar o fofo. Depois fica correndo da sala para a cozinha. O fofo não era tão fofo assim. Às vezes o fofo idolatra muito a fofa. E idolatrar, gente, às vezes é tão ridículo que às vezes a fofa olha para o fofo, mas ela idolatra tanto que é incapaz de ver as atitudes ridículas e medíocres do fofo. E ela só balança a cabeça. Isso é idolatria. Você perde a linha do bom senso. É idolatria. E a mesma forma, às vezes o fofo vai idolatra muito a fofa, idolatra mesmo, coloca no céu. E aí depois ele vai ver que a fofa não era tão fofa assim. Então,
Por isso que Moisés combatia a idolatria. Moisés não veio para ensinar a crença de um Deus único. Isso aí os egípcios bem antes já tinham informação. Muitos povos. Ele veio combater a idolatria. E aí vem a fala no Antigo Testamento. O Deus que tu idolatra, o Deus que tu amas, é o Deus que tu reflete. Então, por isso a lição, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre o fofo, sobre a fofa, sobre as fofetes, sobre tudo. Os fofetes também tem que estar no meio. Antes de amar os fofinhos, fofulhudos, todinho. Antes de amar esse povo todo, devemos amar a Deus. Porque esse nunca nos falta. Nunca vai nos decepcionar. Nunca erra. Nunca nos falta. Deus. Os demais somos criaturas falíveis e enfermos. Então, se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Quantas vezes nós já nos decepcionamos? Quantos ídolos quebrados? E ainda não entendemos isso? Ainda não cansou de errar, né? Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terás outros deuses diante de mim. Fecha aspas, citando o Decálogo. O Decálogo. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas. Olha aí. E prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Nós temos, ele usa a palavra aí, inclinações afetivas. Inclinações afetivas. Somos inclinados, nós temos essa inclinação de idolatrar. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora, que vos precederá na grande jornada liberativa. Vai ser a primeira, mas vocês também vão daqui a pouco. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros, e olha, é André que faz questão de dizer que tinha poucos cavalheiros, tá? Ele sempre vem e faz questão de frisar que mulheres sempre estão a trabalhar mais. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos infensos às manifestações de carinho. Infensos aí seria adverso. Olha, ninguém está contra o carinho, ok, né? A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa,
sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Mães de plantão, pai de plantão, vou repetir. Olha só, vou voltar. Não somos adversas a manifestações de carinho. Beleza. Amar faz bem, gostar, BBB. A saudade e o reconhecimento caminham juntas. Beleza. Agora vem um chicote. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. O que é imprudência? Ela vai explicar. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Tu tem um menino, tu quer ensinar o menino a andar de bicicleta. Quer aprender, né? Aí o que o pai faz normalmente? Segura atrás e vai correndo, né? E vai correndo. Se ele não largar, o que vai acontecer? O menino não vai aprender. E outra, ele pode até estar andando sozinho já, mas como ele sabe que o pai está lá, ele acha que é o pai. Ele ainda nem percebeu que ele já poderia andar, mas como tem um pai ali, ele nem faz força para se equilibrar muito. Então é necessário o quê? Soltar. Ele vai cair? Vai. Mas ele vai levantar e vai aprender. Agora, se tu ficar segurando, ele não vai aprender. É isso, trocando em miúdo é isso aqui. Quando ele diz, se Jesus ficasse aqui constantemente, ele trouxe a lição, deixou, e aí o que ele fez? Saiu fisicamente falando, mas é a função do pai, tá o quê? Tá de olho, mas deixa o menino andar com as próprias pernas, mesmo que venha a cair, porque o que tinha de ensinar, já ensinou. Entendeu? Fantástico. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, que vem, de maravilhosas flores de estufa. Mas ela do quê? Sem vida essencial. Você não deixou o outro crescer, amadurecer, andar com as próprias pernas, sempre ali protegendo demais. Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa sem vida essencial. Aí vem ela. Por excesso de consulta e abuso de confiança, excesso de consulta. Ô mãe, o que eu devo fazer? Faz isso. Ô mãe, o que eu devo... Faça isso. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Fantástico. Se Jesus tivesse ficado aqui, Deus o livre. Baldos, né? Vamos lá. Baldos de valor próprio, erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes, à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias. Porque foram quantos? 3 anos. 3 anos só. E já chegando, já convidando e já dizendo o que tinha que fazer. Porque no livro Boa Nova retrata logo no início, quando ele chamou os 12, ele já foi dizendo o que cada um deveria fazer e como fazer. Vamos trabalhar. Isso. Porque às vezes você, é aquilo que o Juninho estava falando, você quer manipular porque você quer reter as pessoas. Em verdade, você às vezes não quer nem ensinar, isso acontece muito em empresa, né? Às vezes você não quer delegar porque você quer
ter aquilo em mãos, para que o outro fique dependente de você. Porque você se sente feliz, a pessoa todo o tempo está ali te buscando. É uma forma de você dizer, quem manda aqui sou eu. Sou eu que seguro isso aqui. Então você não delega, por medo. Baixa estima. E vaidade também, né? Sim, a vaidade, mas muito mais a baixa estima. Mais a baixa estima. Muito mais a baixa estima. Se eu não tiver o poder em mãos, não vão me procurar. Entendeu? Então é esse cuidado que nós temos que ter. Deu-nos a entender desse modo que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade, para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, de forma o quê? Individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Ou seja, todos nós temos a capacidade. Só nos falta o quê? Vontade. Desenvolver. Zenóbia interrompeu-se e nesse instante, como se lhe atendesse de muito alto os apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorrido longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar disposições mais íntimas da Assembleia. Pensa, ela deu aquela parada, aí passou o pente fino assim, ó. Para ver, quem está sentado fica naquele. E ela é Zenóbia, né? Ela capta o pensamento de cada um. Deixa eu ver se fez efeito o que eu falei. Pareceu consultar disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer em um tom significativo: afirmais mentalmente que Adelaide é a viga mestra deste pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe adornam a personalidade, foi a... exornam, que adornam, né? Que adornam, né? Que exornam. Foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Quem é o doador das bênçãos? Deus. Por isso que está com D maiúsculo. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos da extensão do Evangelho purificador. Trocando em miúdos a origem do amor não está em mim. A origem do amor está em... A origem é dele. Eu só o que? Reflito. Eu não sou criadora do amor. Não lhe deponhais na fronte, amiga, a coroa da responsabilidade total, cujo, abre aspas, peso de glórias, fecha aspas, deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem inevitavelmente os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para as suas necessidades na vida nova.
Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Muito bom. Logo após a orientadora terminou, orando sentidamente, suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Adelaide, já linda, bela, maravilhosa, voltando ao corpo físico. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os despauperados centros físicos. O corpinho dela já estava mais para lá do que para cá. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente, como o pássaro a sentir a exiguidade do ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Cadê Jerônimo? Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor: extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o afluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Você vê aqui, entendimento fraterno, correntes mentais. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético. Ela recebia de quem socorro magnético? Ao qual o afluxo dessas correntes alimentava. O povo em torno dela emitia o pensamento. Essas correntes alimentavam Adelaide, porque o corpo já acabou, não tem mais vitalidade. O que estava alimentando ela era o quê? Pensamento. E aí o que aconteceu? Atenuando-lhe agora a resistência e precipitando a queda agora do tono vital. Além disso, o contentamento dessa hora robusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível, dessa forma, evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. Além disso, o contentamento desta hora também robusteceu-lhe sobremaneira. Sobremaneira é o quê? Muito. Os centros perispirituais. Então, a ação não só no corpo, mas também no perispírito. Tudo isso ocasionou ela o que agora? Impossível dessa forma evitar a sensação angustiosa no contato agora com os órgãos doentios. Porque é como se ela estava sendo alimentada, de repente desligar a tomada. E que ela estava sendo alimentada por quem? Pelos que estavam ao redor. E com a benévola expressão afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatido, e rogou, aquele sorrisozinho assim amarelo, e rogou, tímida, lhe fosse concedido o obséquio de tentar, ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes. Ela é poderosa, hein? Em esforço pessoal espontâneo.
Jerônimo aqueceu satisfeito. Ele concordou. Tá bom, você vai desencarnar sozinho. Segura na mão de Deus e vai. Vai desatar os laços. Você mesmo. E mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesma, durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade esclarecendo. Isso é novidade para a gente, né? A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Olha aí. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Então ela inicia, mas ela não vai finalizar. Ele diz assim, a cooperação de nosso plano é indispensável. Não é dispensável não, é indispensável. No ato conclusivo da liberação. Mas ela poderá dar uma boa adiantada, tá vendo? Finalizando, meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. Então ela deu conta do recado. A agonizante estava livre, enfim. Abriu-se a casa à visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denodada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu, em nossa companhia, a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Gente, quanta diferença a desencarnação de Adelaide para os demais irmãos que nós acompanhamos. Especialmente de Cavalcante e Dimas, porque a de Fábio também foi tranquila. A de Fábio também foi tranquila, mas a dela... Ela quis. Consciente. Ela quis. Ela poderia daí, é mais um ato de amor. Jovens, é mais um ato de amor, porque ela poderia desenlace, sai e volta, mas não, ela fez questão de permanecer no velório, até mesmo para poder consolar as pessoas. O nosso querido Chico solicitou, na desencarnação dele, que não embalsamasse o corpo dele e que só o enterrasse depois de 48 horas. Por quê? Para facilitar, imagina. O intuito era para que todos pudessem se despedir. Todos, quando adentravam, a fala era a mesma. Um cheiro de rosas constantemente. Então, essas almas nobres, a morte não é surpresa, porque elas já se espiritualizaram na carne. Entendeu? Então, é só um sair do corpo sem problema nenhum. Perguntas? Podemos orar para ir para casa? Foi bom o estudo? Deu para aprender alguma coisa? Deu? Foi bom? Então, vamos orar, né? Só nos resta orar, não é verdade? Então, vamos nos concentrar, agradecermos. É sempre uma alegria muito grande estarmos em torno das obras de André Luiz. Eu acredito que ao decorrer principalmente esses últimos capítulos, nos apresentou a morte, o momento,
como ocorre, como acordamos do outro lado. Nos foi apresentado o quanto é prejudicial o apego. Nos foi apresentado o poder do pensamento. Então, quando nós formos chamados para essa vivência, que todas essas lições possam ser lembradas e vividas por cada um de nós. Querido amigo Jesus, obrigado pela oportunidade que tivemos nesta noite de refletir sobre os ensinamentos trazidos por André Luiz, que tais ensinamentos possam ser internalizados, sentidos e, sobretudo, vivenciados durante a semana. Abençoa a nossa semana, que na próxima terça-feira possamos estar aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos. Muito obrigado, mestre, que assim seja.